Olá, sou Juliana Bis. Estamos lendo o livro Cultura da Honra, do autor Dani Silk, editora Xará. Continuação do capítulo 8. Mudanças de governo. No capítulo 2, apresentei algumas das mudanças de governo que são necessárias para que o céu flua para a terra. A transformação teve sucesso na Bethel Church quando colocamos em prática este novo conjunto de valores e paradigmas essenciais. O governo que está tipicamente instituído nas nossas igrejas e tem estado ali por séculos é aquele a que me referi como governo pastoral, cuja diretriz é pastoral, como os seguintes personagens no leme: pastores, administradores, mestres e até evangelistas. Mais uma vez, os problemas começam nas prioridades desse governo. Governo atual, prioridades atuais. Pastores são pessoas. Administradores, coisas. Mestres são doutrina. E evangelistas, mensagem da salvação. A primeira prioridade em um governo pastoral são as pessoas. Qual é o nível de segurança, de conforto e de felicidade das pessoas no ambiente da nossa igreja? Precisamos saber isso, porque sabemos que essas pessoas têm escolhas, e se não estiverem felizes nesse ambiente, elas irão para outro. Podemos fingir que não nos importamos, mas esse sistema de governo se importa com os traseiros nos assentos. A prioridade seguinte são as nossas coisas. Em governo pastoral, há muito ensino sobre mordomia e acerca de cuidar do nosso dinheiro, da nossa vaga do estacionamento, do nosso prédio e das nossas coisas. Essas são as forças motrizes desse modo de fazer igreja. A próxima prioridade, a doutrina, nos leva a focar no certo e no errado, na verdade e no erro. Essa atitude diz: o que é certo ou verdadeiro é tudo que ensinamos, e o que é errado é ensinado por todos os outros na cidade que discordam de nós. Acabamos querendo ensinar as pessoas a se defenderem contra outros cristãos, a defenderem suas vidas como crente e a defenderem sua escolha de igreja e sua participação nessa igreja em particular. O Evangelho da Salvação é a última prioridade. Levar as pessoas a serem salvas é geralmente a única atividade sobrenatural no ambiente pastoral. Mas sem a presença do sobrenatural, acabamos ensinando aos convertidos: você era um pecador, você fez uma oração e agora a graça de Deus foi aplicada à sua vida. Seus pecados foram perdoados, mas você ainda é um pecador e estamos de olho em você. Os valores essenciais desse ambiente fluem da unção e da estrutura de sua liderança. Por exemplo, eis um valor essencial que tem sido propagado liberalmente entre as congregações da nossa nação. Deus está sempre certo, portanto, seja como Ele. Seja em uma das pessoas mais difíceis do planeta de se lidar. Nós lhe ensinamos a verdade e não ouse considerar nada a não ser o que lhe ensinamos, porque você pode ser enganado. Alguém pode lhe apresentar a ideia de que o sobrenatural faz parte do reino do céu. O sobrenatural é sempre suspeito e é cheio de enganos. Só o diabo tem poder sobrenatural na terra. Esses valores essenciais criam um ambiente centralizado nas coisas que podem ser provadas e controladas. Esse tipo de ambiente se infiltrou nas igrejas em toda a terra. Estou certo de que todos vocês que estão lendo um livro como este desejam dar um tempo nesse modo de fazer as coisas. Se você se encontra em um governo pastoral, você terá alguns problemas ao querer introduzir valores essenciais contrários a esse ambiente. Essas prioridades que mencionei não são más, assim como a infância não é má. Elas fazem parte de um cristianismo inferior, por assim dizer. Mas um sistema que efetivamente impede os crentes de crescer produz sintomas de desordem. As pessoas não crescem como Deus planejou em um ambiente pastoral, porque, no fundo, o governo pastoral define seu povo como pecadores, desenvolvendo a sua salvação. Isso significa que não somos confiáveis e que somos essencialmente servos, esperando por novas instruções. Nossas vidas são definidas por uma lista divina de tarefas a realizar. Por mais difícil que isso possa ser, algumas vacas sagradas precisam ir para a grelha. É assustador dizer que a doutrina não é a parte mais importante do nosso relacionamento com Deus. E sugerir que a mensagem da salvação não é primordial pode parecer heresia. Mas até que estejamos dispostos a reorganizar o nosso pensamento, a sermos renovados na nossa mente, o ontem determinará o nosso amanhã. Precisamos ter permissão no ambiente das nossas igrejas para desafiar as vacas sagradas dos nossos dias, como Jesus o fez.
Lembre-se de que Jesus veio e confrontou os judeus, o povo do seu tempo que sabia mais sobre Deus do que ninguém. Ele repreendeu o caso do amor que eles tinham com sua própria interpretação de seu reino. Infelizmente, a maioria deles recusou o convite dele para o churrasco das vacas sagradas. E não deveríamos ficar surpresos se algo semelhante acontecer quando começarmos a fazer o mesmo em nossa geração. Mais uma vez, uma das principais coisas que precisamos confrontar é a questão da ordem na casa de Deus, e fazemos isso com a Bíblia. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Não entendo como isso foi ignorado por tantos anos na nossa abordagem do governo da Igreja de Deus. Não vejo como Paulo poderia ter deixado isso mais claro do que primeiramente, depois. Para onde isso foi? Como o ambiente pastoral se tornou um nível supremo da igreja? O pastor nem mesmo está na lista. Ele não é sequer o quarto item. Assim, todas as nossas vacas precisam morrer, principalmente aquelas que estão passeando diante dos nossos olhos, ou o que é pior, aquelas que estão na nossa sala de jantar. Lembro-me de ter assistido a um programa sobre leões no Discovery Channel certa noite. Ele mostrava 2 leões lutando em um campo, um leão velho e um leão jovem. O leão jovem venceu o velho e ganhou o primeiro lugar como líder. Foi triste ver o antigo líder do bando ir embora mancando ao pôr do sol do Serengeti. Ele estava desgastado pelas batalhas de anos defendendo a sua posição, com a face coberta de cicatrizes. O que aconteceu em seguida foi, creio eu, tanto interessante quanto bárbaro. A primeira coisa que o leão jovem fez como novo governante do bando foi atacar e matar todos os filhotes do velho leão. Foi chocante ver aquele animal enorme quebrando os pescoços da descendência do antigo líder. Esse ato fez com que todas as fêmeas entrassem no cio para que o novo líder pudesse gerar uma linhagem inteiramente nova, uma linhagem que carregaria o seu DNA. Eu vi Bill Johnson fazer isso. Fique comigo por apenas um minuto. Quando Bill chegou a Bethel Church, a Bethel tinha um governo pastoral, dirigido por um evangelista. Quando Bill foi convidado para uma entrevista para a posição de líder sênior, a comissão de presbíteros disse: "Achamos que você é o cara." Ele disse: Só virei para cá se esta comissão estiver 100% de acordo que eu venha." Eles ficaram perplexos. "Nunca tivemos um voto unânime desta natureza," eles lhe disseram. Ele disse que não viria a não ser que o voto fosse unânime. Essa foi a primeira de muitas mudanças que ele exigiria desse governo. Eles o chamaram de volta e disseram: "Ei, é um milagre. Pela primeira vez um voto unânime." Naquela época, a igreja tinha 2.000 pessoas. Nos 2 anos seguintes, Bill a fez decair para cerca de 1.000 pessoas. Enquanto isso, o governo pastoral, que existira por cerca de 50 anos, agonizava. Havia um novo xerife na cidade e um novo governo estava sendo estabelecido. O resultado foi que as prioridades iam mudar. Aqueles presbíteros merecem tanto crédito quanto Bill por uma transformação de sucesso. Eles seguraram as pontas durante a Revolução e todas as baixas da guerra. Eles venceram durante a reforma de como as coisas seriam feitas por aqui. Vivemos hoje nessa transformação. O novo governo que Bill introduziu estava alinhado com o que Paulo estabeleceu. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres. E por meio disso introduziu um novo conjunto de prioridades no ambiente da Bethel Church. Novo governo, novas prioridades. Apóstolos, céu. Profetas, mundo espiritual. Mestres, expressar o reino. Operador de milagres, atividade sobrenatural dos crentes. Nesse governo, as prioridades têm a ver com o céu, com a presença de Deus e com o projeto do céu sendo reproduzido na terra. Há um novo valor essencial para a atividade do mundo espiritual, para que os santos tenham os olhos e os ouvidos abertos pelo profeta, para ouvir a batida do coração do céu e terem consciência da atividade do terceiro céu, o que invalida as estratégias do diabo. Sinais, maravilhas e milagres levam as pessoas a ter encontros com Deus que mudam radicalmente a maneira como a vida é vivida aqui na Terra. Não é mais um ambiente de medo e reação, mas um lugar para se estabelecer de forma proativa e a arquitetura e o projeto do céu na Terra.
para fazer a oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma realidade na vida dos crentes e da comunidade que os cerca. Mais uma vez, o papel do mestre nesse governo não é o mais de querer construir uma rede defensiva para os crentes contra outros crentes, ou até para os crentes contra as seitas. A função do mestre é ajudar as pessoas a verem na Bíblia o céu e um Deus sobrenatural em operação na terra. Eles dão às pessoas um contexto bíblico para entender os apóstolos e profetas e seus valores essenciais. Eles nos ensinam que esses líderes projetam um lugar onde o céu continua sendo a prioridade, onde qualquer coisa pode acontecer e acontece. Se as pessoas não entenderem o que está acontecendo, elas terão medo e procurarão um lugar onde estejam novamente no comando. Os mestres ajudarão a trazer esse entendimento e a reduzir a ansiedade do povo de Deus, que pode impedir que eles entrem na experiência de tudo o que está disponível na sua presença. Não irei rever o papel dos pastores em um ambiente apostólico, mas quero dar atenção ao papel seguinte que Paulo menciona nessa lista em particular: os operadores de milagres. Creio que operadores de milagres é outra descrição para o papel do evangelista em um governo apostólico. Creio que perdemos a conexão entre esses dois papéis porque, sem a liderança dos apóstolos e profetas, os operadores de milagres geralmente não conseguem atuar nos seus papéis. Mas em um ambiente apostólico, os apóstolos e profetas atraem o sobrenatural para o ambiente, e os operadores de milagres começam a apertar todos os botões para ver o que pode acontecer. Eles trazem a prioridade da atividade sobrenatural para as vidas práticas diárias dos crentes, assim como para as vidas de todos os da comunidade, juntamente com um alto valor pela proteção dessa atividade. Eles produzem uma difusão da disposição de se correr riscos e de viver na dimensão do impossível. À medida que o odre novo da liderança apostólica for estabelecido, uma nova onda de evangelismo será liberada por intermédio dos operadores de milagres. Durante o século passado, a Igreja enfatizou a prática do evangelismo. Pessoas como D.L. Moody, William Booth e Charles Finney ensinaram a Igreja a ganhar pessoas para Cristo. Essa experiência trouxe muitos para o reino. Muitos crentes mencionam isso quando dão o seu testemunho da salvação. Também é algo que a maioria dos cristãos modernos é treinada para fazer em suas congregações locais. Mas os operadores de milagres estão trazendo uma nova prática de evangelismo para o ambiente da igreja. Esses radicais da fé estão liberando encontros com Deus em todo lugar onde vão, seja no local de trabalho, seja nas esquinas das ruas, no supermercado, no restaurante ou no shopping. Curas, milagres, palavras de conhecimento, ministério profético e revelação celestial estão levando as pessoas a Jesus em rebanhos. No lugar de onde venho, chamamos essas pessoas de caçadores de tesouros. Esse ministério revolucionário, chamado Caçadores de Tesouros, está varrendo o globo. Kevin DeMond, autor do The Ultimate Treasure Hunt, a caça ao tesouro por excelência, treinou milhares de pessoas para fazerem essa obra sobrenatural. Resumindo, funciona assim: eles oram juntos e recebem uma lista dos tesouros do céu. Essa lista tem coisas como nomes, lugares, cores de roupa, dor em áreas específicas do corpo, doenças, situações nas vidas das pessoas, gênero e todo tipo de outras pistas. A equipe então sai pela comunidade para encontrar o seu tesouro. Assim que um caçador de tesouros localiza alguém que está na lista, ele se aproxima da pessoa e lhe mostra que ela está na lista dos tesouros. Nesse momento, o caçador de tesouros pergunta se há algo pela qual ela possa orar pela pessoa. Todas as vezes que isso acontece, o céu abala essas pessoas. Deus se manifesta com poder. Sinais, maravilhas e milagres são o testemunho progressivo da caça ao tesouro. Nossa comunidade chegou a um ponto em que as pessoas estão na expectativa de um encontro com Deus. Uma equipe de líderes de outra comunidade veio à Escola de Transformação Betel e acabou fazendo uma caça ao tesouro na nossa cidade com um dos nossos alunos do 2º ano da Escola de Ministério Sobrenatural. Enquanto estavam em uma loja de departamentos popular da cidade, eles abordaram um homem que se encaixava em um dos itens da lista do tesouro. Quando eles lhes disseram que ele estava na lista e que, portanto, era um dos tesouros de Deus, ele exclamou: "Ouvi falar sobre isso. Eu sempre quis ser o tesouro que vocês encontrariam." O homem recebeu com entusiasmo o que Deus tinha para ele, e a equipe seguiu em frente até o tesouro seguinte.
Não houve discussões sobre teologia, nem ameaças de morrer e ir para o inferno. Esse encontro foi simplesmente um lembrete simples e poderoso de que Deus está vivo e ama aquele homem. Embora muitas pessoas entreguem seus corações a Jesus nesses encontros, esse não é o objetivo principal. A prioridade é que os crentes sejam canais na terra para que o céu aconteça. Estamos criando oportunidades para que os projetos do céu sejam expressos, transformando as cidades com a honra. Outra prioridade de uma missão apostólica é deixar o reino transbordar sobre a comunidade, em vez de fazer a comunidade vir para a igreja. Essa prioridade é motivada pela honra e por uma mentalidade próspera, que nos leva a procurar maneiras de beneficiar aqueles que nos cercam. É impressionante observar o que pode acontecer quando você tem 1000 alunos invadindo a nossa comunidade, todas as semanas fazendo evangelismo e caça ao tesouro. Mas quero lhe falar sobre um amigo meu que está vendo o projeto se desenvolver em sua cidade no México. O nome dele é Angel Nava. Ele e sua esposa Esther lideram uma igreja e uma escola de ministério sobrenatural na parte sul de Baja Califórnia, em uma cidade chamada La Paz. Em 2003, eles encontraram outro casal que virou o mundo cristão que eles conheciam tão bem de cabeça para baixo. Danny e Dannette Taylor foram enviados pela Bethel Church para iniciar uma escola de ministério sobrenatural em La Paz. A primeira tarefa deles era encontrar as pessoas que Deus estava convidando para se tornarem os catalisadores do avivamento na sua cidade, abraçando e reproduzindo o que experimentamos em Reading. Por meio de uma série de acontecimentos, eles conheceram Angel e Esther Nava. Os anos seguintes se tornaram um testemunho de como a cultura da honra transforma uma cidade. Lembro-me da transformação absoluta que aconteceu primeiramente na vida desse casal, que estava pastoreando uma boa e tranquila igreja por alguns anos antes de conhecer os Taylors. Quando viu pela primeira vez o poder de Deus em operação em uma reunião com Bill Johnson e Chris Volaton, Esther soube que havia descoberto o motivo pelo qual estava viva. Angel, no entanto, tinha medo das manifestações sobrenaturais e não queria nada com elas. Mas o Senhor lentamente o levou a um estado de curiosidade e finalmente a uma condição em que ele reconheceu que o céu estava invadindo a sua cidade. Entretanto, com esse reconhecimento veio também a percepção de que se ele voltasse seu coração para o avivamento, isso lhe custaria tudo. Primeiramente, ele perderia seu relacionamento com a sua liderança. Os que supervisionavam sua igreja com base em um paradigma pastoral se retirariam de sua vida se ele se voltasse para o sobrenatural. Ele também sabia que diversos dos seus amigos pastores mais chegados sairiam simultaneamente. Ainda assim, ele e Esther se propuseram a fazer tudo o que fosse necessário para receber Deus e o céu em La Paz. O primeiro passo foi começar a apoiar os esforços de Danny e Dannette para levar uma escola de ministério sobrenatural para a cidade. Ao fazer isso, eles imediatamente começaram a ver curas e milagres. No primeiro ano da escola, eles viram uma mulher ressuscitar dos mortos. Por mais novo e empolgante que isso fosse na vida e no ministério deles, o coração de Angel estava voltado para ver sua cidade transformada. Ele devorava todo o material que conseguia com os professores da Bethel. Ele queria entender melhor o que era necessário para que o céu fosse bem-vindo no México. Ele começou a perceber que Deus era bem-humorado e queria que as pessoas conhecessem o seu amor. Ele também acreditou que sua grande cidade poderia experimentar Deus de forma mais eficaz se ele ajudasse Jesus a sair da igreja e entrar na cidade. Mas como ele poderia fazer isso? Tudo o que conhecera até aquele momento era como ir para a cidade e trazer as pessoas para a igreja. Mas onde ele colocaria 1/4 de pessoas? Ele precisava mudar sua estratégia. Angel precisava encontrar uma maneira de ser o fermento na massa de La Paz. O México não tem um sistema de doação de sangue eficaz. Eles têm um funcionário do governo que é responsável por receber doações, mas ninguém doa. É habitual entre os cidadãos mexicanos ter de encontrar seus próprios doadores se precisarem de uma cirurgia. Angel teve uma ideia. Ele foi ao departamento de doação de sangue local e falou com o novo diretor sobre como estavam indo as coisas ali. Ciente de que as coisas avançavam lentamente, Angel fez algumas perguntas acerca de como a doação de sangue funcionava em La Paz. Na semana seguinte, ele compartilhou com sua congregação a nova estratégia de transformação da cidade. Vamos nos tornar os maiores doadores de sangue da nossa cidade. Sigam-me. Angel tornou-se o líder da doação de sangue em sua cidade.
Os membros da congregação atualmente doavam sangue 3 vezes ao ano. Conhecendo a natureza competitiva das igrejas, Angel convidou outras igrejas e pastores para fazerem parte da doação de sangue. Atualmente, diversas igrejas competem para ser as que doam mais sangue todos os anos. O resultado foi que La Paz agora é líder no estado em doação de sangue, e o novo diretor do banco de sangue recebeu um prêmio do governo pelo aumento nas doações. Angel fez com que aquele oficial do estado parecesse um gênio. O resultado foi que aquele homem quer que Angel tenha êxito. Foi divertido para Angel apresentar à sua comunidade de crentes um paradigma de prosperidade no qual eles se tornaram os benfeitores da cidade, servindo a ela de uma maneira que doa a vida. Mas ele queria levar isso a outro nível. Ele e Esther começaram a fazer trabalhos assistenciais em algumas das aldeias indígenas no continente. Eles ensinaram seu povo a servir aos pobres e amar aqueles que nunca poderiam fazer nada para retribuir o favor. Entretanto, a igreja deles não é como uma igreja norte-americana. Lá os recursos materiais são escassos e as pessoas vivem uma vida modesta. Angel ensinou seu povo a dar e a servir de maneiras que pareciam impossíveis à mente natural. Eles agora estão levando o povo a novas alturas em amor, serviço e sacrifício. Eles estão exportando milagres, cura e generosidade para os estados que os cercam. Permanecendo fiel a esse modelo, Angel teve outra ideia de Deus de causar impacto em sua cidade. Seus filhos frequentam uma escola particular católica em La Paz. Essa escola particular possui um orfanato associado a ela, e o padre da escola também está envolvido com esse orfanato. As conversas de Angel com o padre o informaram sobre algumas das necessidades dos órfãos. Ele soube que uma das maiores necessidades deles eram sapatos novos. Ora, os protestantes e católicos mexicanos são como cão e gato. Eles não convivem bem. Não há comunhão uns com os outros e parecem não valorizar muito uns aos outros. Os protestantes antagonizam os católicos e têm inúmeras justificativas para desprezá-los. Há uma separação intensa entre esses dois campos. Mas quando Angel compartilhou com sua congregação que o orfanato católico precisava de sapatos, a igreja decidiu comprar pares suficientes de sapatos novos para todos os órfãos, 70 pares. Eles não compraram sapatos baratos. Ao contrário, compraram Nikes. O proprietário de uma loja de sapatos local, que era crente, descobriu o gesto deles e disse que queria entrar nesse negócio. Ele concordou em vender os sapatos para a igreja a preço de custo. A igreja de Angel ficou tão empolgada em abençoar os órfãos católicos que levou isso ao nível seguinte. Eles convidaram as crianças para irem à sua igreja um domingo de manhã para que pudessem apresentar os presentes como família. O padre e as crianças não sabiam o que a igreja de Angel pretendia, mas inesperadamente o padre concordou em levar todas as suas crianças para a igreja protestante, semente de vida, em um domingo de manhã. Isso nunca acontecera na história do México. No culto, a igreja levou as coisas a um nível ainda maior de extravagância. Eles queriam que aquelas crianças sentissem a honra e o amor que Deus tem por elas. Famílias que Angel e Esther sabiam que não podiam comprar bicicletas para os próprios filhos estavam se reunindo para levantar recursos para dar uma bicicleta de presente para o orfanato. Eles alinharam cadeiras na frente da igreja e fizeram as crianças se sentarem e lavaram os pés das crianças e depois lhes presentearam com os novos sapatos. Então as crianças da igreja de Angel ficaram atrás de seus convidados e profetizaram sobre eles. Lágrimas correram dos olhos de todos na sala. Angel então convidou o padre para sentar-se em uma cadeira. Ele lavou os pés do padre diante do povo. O padre não conseguia acreditar no que ele e suas crianças estavam vivendo. Nenhum deles jamais seria o mesmo. A escola de ministério em La Paz continua a crescer e a igreja continua a construir novas estruturas para expandir sua capacidade. Eles estão formando equipes de cura, equipes proféticas, operadores de milagres e estão ensinando o povo sobre o céu e o sobrenatural. Os alunos começaram a ministrar o sobrenatural à congregação. Não há volta. Tudo isso está se tornando rapidamente a vida cristã normal para eles. A assistência aos necessitados na cidade está fluindo, e os milagres estão acontecendo nos ambientes da vida diária, como escolas, lojas e calçadas. O céu está invadindo a vida diária de La Paz. Angel e Esther continuam a crescer em sua própria fé e caráter. Eles estão aprendendo sobre o amor e intimidade um pelo outro e por sua família.
Estão aprendendo sobre cultivar a liberdade e a honra como líderes. Eles lideram a criação de um lugar seguro para as pessoas que até então acreditavam que a vida se resume a sobreviver. Eles estão desafiando uma cultura empobrecida a extrair os recursos ilimitados do céu. Eles estão transmitindo poder aos impotentes, esperança aos desesperados e liberdade aos cativos. A transformação em que eles estão vivendo agora está se tornando uma realidade transformadora para os que os cercam. Eles são catalisadores do céu. Mais recentemente, Angel e Esther levaram a reconciliação entre protestantes e católicos a um nível histórico. Em outubro de 2008, recebi este e-mail de Angel. Apenas uma breve nota para compartilhar como a reunião da noite passada foi um sucesso. Cerca de 3.000 pessoas se reuniram na praça do governo em La Paz, a maioria delas pessoas católicas, mas muitos crentes também. Todos nós nos reunimos para orar pelo México no primeiro evento desse tipo. Nunca havíamos tido católicos e crentes orando juntos em nosso país. Ao final do evento, ergui minha voz para pedir perdão aos católicos, porque havíamos construído muralhas em vez de pontes. Uma grande ovação foi ouvida quando abracei o bispo. Não foi ainda mais poderoso ver crentes e católicos se abraçando e expressando perdão e reconciliação. Um dos momentos mais poderosos para mim foi no final da reunião, quando minha esposa Esther e eu estávamos descendo da plataforma e encontrei uma multidão de pessoas esperando por mim para me abraçar e agradecer. Todas elas eram católicas. Sei que este é um novo dia, e coisas novas estão prestes a acontecer aqui. O avivamento está aqui. Estamos fazendo história. Semanas depois dessa reunião de oração sem precedentes, o padre local informou a Angel que o seu bispo estava doente e internado no hospital. Ele sabia que o ministério de Angel testemunha muitas pessoas curadas. Ele pediu a Angel para visitar o bispo no hospital e liberar o poder de cura de Deus sobre ele. Angel ficou honrado e encorajado com essa demonstração de confiança e favor. Ele está em contato regular e tem um relacionamento com o bispo agora, e eles são bons amigos. Um novo entusiasmo está no ar acerca de cura e da parceria entre protestantes e católicos na cidade deles. Mas a mudança não vem sem um preço. Enquanto eu visitava os Navas no mês seguinte, Angel recebeu uma ligação de um grupo de pastores protestantes contrários a essa associação com os católicos. O líder do grupo disse que ele e outros estariam indo a La Paz na semana seguinte e queria encontrar com ele para discutir a sua recente reunião de oração com os católicos. Aquele líder deixou claro que eles não estavam felizes com o que ele havia feito. Na verdade, eles estavam indo para fazê-lo arrepender-se do seu erro. O pedido público de desculpas de Angel aos católicos foi a parte mais humilhante e preocupante. Eles queriam que ele retirasse seus comentários e pedisse desculpas a eles imediatamente. Seus próprios amigos, seus irmãos em Cristo, estavam irritados por ele levar cura à sua comunidade. Esse seria um confronto e um teste de sua honra uns pelos outros. Depois do meu retorno de La Paz, recebi este e-mail de meu amigo Angel. Na quinta-feira, encontrei-me com os pastores locais, como eu lhe disse que faria. Foi muito bom. Eles vieram com humor e um espírito muito bom. Eles apresentaram os pontos com os quais não concordavam. O problema é a maneira como eles retratam Deus e a igreja. A mentalidade religiosa não permite que eles vejam Deus se movendo além das nossas igrejas. Confrontei a mentalidade deles e eles não tiveram respostas para as minhas perguntas. Tivemos uma reviravolta na situação, principalmente porque, independente das nossas diferenças, no fim da reunião, o relacionamento entre eles e nós foi fortalecido. Eles conseguiram preservar seus relacionamentos, mesmo diante das divergências. Esse pode ser o milagre seguinte que veremos em La Paz. Líderes cristãos que discordam e continuam honrando e amando uns aos outros. A transformação se manifesta em uma região quando os líderes podem revelar as prioridades do céu, o que leva as pessoas a fazerem o mesmo. Angel e Esther estão levando uma cidade inteira a um período de transformação. Eles estão deixando uma impressão e um impacto poderosos sobre os funcionários municipais, os proprietários de empresas, os cidadãos locais e os líderes de outras igrejas. Agora estão somando forças com o prefeito, o governador do estado e a polícia. Sim, o alvo seguinte de Angel é a polícia do México. Jesus. Construindo uma estrutura de honra.
Aqueles de nós que experimentamos o atual avivamento sabemos sobre os milagres que estão acontecendo. Nós os vemos crescer todos os dias em todo o mundo. Agora, precisamos construir uma estrutura para transformar nossas comunidades, nossas cidades e nossas nações. O avivamento global não terá um impacto duradouro se não virmos os valores essenciais do céu surgirem nos governos das nossas nações. Não quero dizer que simplesmente vamos eleger pessoas que dizem que são crentes e frequentam a igreja. Quero dizer que precisamos construir um paradigma que convide uma nação a ser salva em um dia. Costumamos colocar no governo aqueles que protegerão o que é importante para nós. Elegemos líderes em nossa nação que protegerão a nossa economia, a nossa segurança e os nossos direitos. O ingrediente-chave que está faltando é um governo que proteja as prioridades do céu e a presença de Deus na nossa terra. Às vezes, gostamos de acreditar que estamos fazendo isso nas nossas igrejas, exceto por uma realidade evidente. A presença e o poder de Deus estão ausentes em muitas das nossas igrejas. Portanto, estamos simplesmente criando governos eclesiásticos que protegem as nossas preciosas tradições e teologias. O sobrenatural não está em lugar algum na maioria das grandes denominações cristãs da nossa terra. Os incrédulos teriam de ser tolos para entrar em parceria com a igreja e correr o risco de tornar todo o país tão limitado quanto a maioria das igrejas é. A cultura da honra não se limita a dar aos líderes da igreja mais controle. Espero que eu tenha deixado claro que ela se resume em se livrar do controle e em cultivar o domínio próprio e a liberdade. A igreja deve estar na liderança para trazer mais liberdade à terra. O céu está pedindo para invadir a prisão que encarcera tantas pessoas, seja a depressão, seja a dor, a doença ou o medo. Nosso papel é eliminar essas coisas em nossas vidas, lares e comunidades eclesiásticas, a fim de levarmos aos outros a paz, a alegria, a liberdade e o amor que encontramos para nós mesmos. Minha oração é que este livro tenha despertado a sua esperança em enxergar que a honra é um fator poderoso para recebermos aquilo que o céu está derramando na nossa geração. Sem um aumento da prática do amor, de honrar os relacionamentos que enfatizam liberdade ilimitada e de oportunidade ilimitada para todos os envolvidos, muito provavelmente assistiremos a esse avivamento passar pelas nossas mãos e ter de ser reiniciado por outra geração. Somos privilegiados por viver em um momento tão lindo da história da humanidade. Vamos honrar